Fala galerinha, vamos lá, vamos começar o nosso podcast dessa semana. Nós estamos aqui novamente, eu e o Wagner Zaccani, preparador físico da seleção brasileira de judô, pelo menos parte da seleção brasileira de judô, que está alocada aqui no Clube Sojipa. Então hoje nós vamos falar com você que está em casa, está no carro, na academia, fazendo o seu treinamento e gosta de escutar o nosso podcast, o SubraCast. Nós vamos falar sobre mercado de estágio. Como é que está o mercado de estágio? A gente vai falar um pouco disso, vai falar qual é a concepção que nós temos a respeito do que é estagiário, qual é o papel do estagiário, qual é o papel do professor que está coordenando o estagiário e assim por diante. Vamos saber tudo sobre estagiários e estágio na área da educação física. É isso, Wagner? Isso aí, me preocupa muito. E quem quiser estágio, galera, procura aí nas redes sociais, lá no Instagram, @Wagner Zaccani. Entre em contato direct lá e a gente tô precisando. Quem que se interessar, trabalhar no funcional. Trabalhar, fazer estágio junto com o Wagner, ali na Boxier, na parte de treinamento funcional. Beleza, mas por que, Wagner? Por que você está em busca de estagiários? Tá difícil encontrar estagiário hoje em dia? Como é que é isso? Conta um pouquinho pra nós. Difícil não é fácil achar estagiário. Tá fácil. Tá fácil, mas achar um estagiário que pense fica difícil. Fica difícil. Então nós temos agora uma denúncia. O estagiário, ele não pensa, é isso? Mas nem que não pensa, parece uns meus pessoal bom, mas não tem a responsabilidade de um professor, de chegar no horário. Não é nem de um professor, de uma pessoa normal. Não, é aquelas coisas básicas que a gente espera de qualquer ser trabalhador, né? É ser chega humano. no horário, se vai faltar, avisa, justifica, avisa antes. Não falta por qualquer coisa. Os caras não querem... Não dá um miguezinho. né? O chinelinho, né? Tá sempre mal, sempre dodói. Mata metade da família. Eita! E esse é o nível de estagiário que nós estamos encontrando aí. Bom, dentro dessa perspectiva de estágios e coisas do gênero, talvez a educação física ela tenha um ponto bem peculiar, ela tem uma situação bem particular. Por quê? Porque a grande maioria dos estudantes de educação física passam muitas vezes a fazer estágio no primeiro semestre. Entrou na faculdade, pegou o atestado de matrícula, vai fazer o estágio. O que tu acha a respeito disso, Wagner? Você acha que é legal o cara já no primeiro semestre fazer estágio ou ele deveria ter um período de parte teórica na faculdade para ver alguns conteúdos para depois ir para a vivência prática lá no estágio? Eu acredito que tem o estagiário tem que vir com embasamento teórico para entender o que está acontecendo dentro da sala de treinamento, né? Não é apenas repassar exercício que vê no YouTube, replicar exercício que vê dentro da academia. Tem que ter um embasamento, um suporte para estar entendendo o porquê daquele exercício, porquê daquele tempo de intervalo, porquê aquele volume de treino. Então o cara tem que ter um pouquinho de embasamento teórico para procurar o estágio. O que acontece na educação física muitas vezes é que o cara foi um ex-atleta e se acha um detentor já de algum conhecimento. E aí se acha no direito já de estagiar no primeiro semestre, e o cara que contrata o estagiário também deposita essa vivência dele como um conhecimento. Um conhecimento aplicável, coisas do gênero. Então a gente tem, por exemplo, acontece bastante disso em esportes de forma geral, né? Na luta. O cara que vai fazer estágio em futebol, vai fazer estágio em atletismo, vôlei, basquete. Esse cara ex-atleta vai lá e simplesmente repete aquilo que ele fazia no treinamento, sem ter um embasamento de anatomia, fisiologia, Exato. biomecânica, psicologia do ensino, né? Toda aquela parte pedagógica. E a luta é mais... tem as suas peculiaridades, né? Porque não precisa ser professor de educação física ou estudante de educação física para ministrar uma aula. Basta ter uma graduação que a confederação permita que você ministre uma aula e tá liberado. E
E às vezes tu vê muitos professores pecando justamente nessa parte pedagógica de ensino. Mas por quê? Porque não teve isso, não frequentou uma faculdade para entender essa parte de... Não teve um ensino disso, né? Porque muitas vezes você pega, por exemplo, um cara da arte marcial, ele é um cara que realmente passou muitos anos ali no tatame, fazendo treinamentos, etc., mas ele não foi ensinado para ser um professor, para ser um instrutor da aula. Ele só é um cara que se destacou muitas vezes na parte... Ou não, na parte de realização da atividade, e ele passa a ministrar aula. E talvez o mais perigoso disso é que passa a ministrar aula para crianças, né? Você vê muito disso na arte marcial. Você está com um sujeito que tem uma graduação, no caso do jiu-jitsu, por exemplo, a partir da faixa roxa, já começa a dar aula. No judô, só faixa preta, geralmente faixa preta, né? Começa a dar aula, e aí você não tem noção alguma de estar lidando com a parte de motricidade, de desenvolvimento motor, da parte de psicologia infantil. E às vezes também ainda tem um agravante, né? Por exemplo, no judô, tem gente que pega a faixa preta muito cedo, né? Tem 15, 16 anos, tu já é um faixa preta. Até o adolescente, o jovem que está ganhando essa faixa não tem nem a noção do que é ser um faixa preta, a responsabilidade que é ser um faixa preta. E muitas vezes tu vê eles nas academias dando aula para criança, então abre muita brecha para falhas assim no desenvolvimento de uma criança. Então é complicado, assim, tem essas nuances da arte marcial que me chamam a atenção, se incomoda um pouco, né? E dentro disso também você vê muitas academias onde o estagiário passa a ter responsabilidades de professor, né? O estagiário passa a montar treino, passa a ministrar treino, corrigir treinamentos, e muitas vezes ele não tem essa condição técnica de realizar esse processo. Porque o estágio por si só, o estágio na caracterização mais pura do que é ser estagiário, é a prática a prática do processo do trabalho, né, daquela profissão, a prática eu vou fazer uma redundância, a prática da prática, né, a prática da prática daqueles elementos, mas sob supervisão direta de um sujeito formado, né? O cara tem que estar graduado, registrado no conselho, porque esse sujeito que está ali, ele é o responsável técnico pelo estagiário. Se acontecer qualquer erro, uma pessoa passar mal, se machucar na academia e coisa, quem responderá legalmente é o professor, né? É o profissional formado. E tu acha que as pessoas têm essa responsabilidade bem clara? Você acha que assim, nas academias de musculação, o professor coordenador, o professor que está ali responsável pelo estagiário, será que ele realmente entende que se acontecer alguma coisa é ele que vai pagar as consequências legais sobre isso? Não, porque às vezes não tem nem noção que possa acontecer isso, né? Eu acho que eles nunca pensaram. Nunca pensaram no tamanho da merda que pode dar. Que... Exato, imagina só, a pessoa tá lá treinando e ela passa mal, tem lá, sei lá, uma tontura, cai, se machuca. De quem é a culpa? A culpa é do estagiário ou a culpa é do professor? A pessoa tem uma hipertensão, passa mal, tem uma hipoglicemia, passa mal. Quem é o responsável por isso? Será que é o estagiário que está ali fazendo o papel de professor? Ou é o responsável técnico, é o profissional que está ali na hora de responsável por aquele estagiário? E isso também as academias têm que pensar. Porque o próprio dono da academia, ele se prevalece da situação de poder ter estagiários. Então ele vai lá e contrata um professor graduado, formado, e coloca 4 estagiários sob responsabilidade desse professor graduado. Então o graduado, o piso salarial está em torno de R$ 1.500, mais ou menos, dependendo da região, mas é em torno de R$ 1.500. Ele paga R$ 1.500 para 8 horas para o professor graduado e vai lá e paga uma bolsa de estágio de R$ 600, R$ 700, ou seja, a metade do valor que estaria pagando para um profissional graduado e formado. Ele explora realmente essa ideia. Mas o ideal seria, na minha opinião, tá?
é que os estágios eles não fossem remunerados. Eu ia falar isso agora. Eu acho que não tem que ser remunerado. Sobre isso. Né? Não deveria ser remunerado, porque já que é um processo de aprendizagem, eu não poderia ganhar, tirar o meu sustento daquela situação onde eu estou como aprendiz. Beleza, nós podemos discutir, mas eu não tenho daí como pagar minha faculdade, eu não tenho como me locomover, eu não tenho... Ok, aí nós entramos em uma outra discussão que é o que você quer para a sua vida. Você quer ser um estagiário que vai ganhar dinheiro com isso fazendo um estágio ruim, ou você vai ser um estudante, um cara que vai estudar, vai se aprimorar na área, exigir estágios fortes, que vão realmente te ensinar algo para que você cresça na profissão. E isso tem que ser colocado em xeque. E o pessoal vai, não interessa quem tá ali na academia para ensinar ele, né? Isso aí o estagiário também nunca, quem é o André, quem é o Wagner que vai me orientar aqui no estágio, o que eles podem, não, eles já olham a bolsa, quanto que é a bolsa? Então, obrigado, lá oferece mais, eu vou lá. Tá errado, né? Tá errado? Tá errado, porque na verdade o estágio, beleza, você tem uma ajuda de custo. Exato. Bacana, vou te pagar R$400 por mês para você fazer o estágio aqui, o que isso vai te ajudar? Vai pagar a sua passagem, vai pagar o seu lanche, coisas do gênero, e você vai vir aqui trabalhar, você vai aqui aprender comigo. E aí o estagiário teria que fazer essa análise também. Não, só um pouquinho. Você está me pagando uma bolsa de 400, 500, 600 reais, mas eu não aprendo nada aqui com você. Você sai para fazer suas coisas fora, me deixa aqui sozinho, tendo um papel de professor, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu devo fazer, não tenho segurança do que eu estou fazendo, e você vai resolver as coisas, e isso é que você está me pagando? Então não pode ser dessa maneira. O estagiário também tem que exigir do seu local de estágio que haja um processo de aprendizagem. E aí entraria também o papel do conselho, os conselhos regionais de educação física, que deveriam fiscalizar também os estagiários. Eu, particularmente, conheço vários sujeitos que vão lá, se matriculam em uma disciplina do curso de educação física EAD e trabalham 40 horas nas academias como, entre aspas, estagiários. Então isso está errado, precisa ter uma fiscalização maior dos conselhos de educação física também. Então assim, o pessoal do Conselho de Educação Física está escutando isso, passem a perceber e se atentar um pouco mais a respeito disso. Se a área ela não é valorizada, se ela não é levada a sério, parte disso está na falta de punição ao estagiário, falta de punição ao responsável técnico e falta de punição ao estabelecimento que contrata essas pessoas. Até o estabelecimento de ensino, né? Do ensino também. Deveria ter uma carta de anuência. Exato, senão sou da Sojipa, por exemplo. Dá tua cartinha testando que semestre tu tá. Se eu tô procurando estágio, André, tu tá no terceiro, não vou te liberar para estágio. Exatamente. Não vou te dar a carta. E aí isso aí talvez não fosse nenhuma questão de tempo de semestre, mas sim de cadeiras realizadas. Porque muitas vezes o cara tá no quinto semestre e fez 5 cadeiras ao total. Então isso também a gente tem que entender e pensar. Então essas fiscalizações deveriam ser também colocadas em xeque. Você quer contratar um estagiário, esse estagiário precisa obrigatoriamente de algumas situações. Quais são? Ele precisa ter um atestado da instituição dizendo quantas disciplinas ele fez, quais disciplinas ele fez, precisa ter o atestado de matrícula do semestre atual, o professor responsável tem que assinar um termo de responsabilidade sobre aquele estagiário, a academia que está contratando esse estagiário precisa fazer um seguro de vida. Imagina só, acontece um problema com aquele estagiário, quem é o responsável? Não é o INSS, não é um monte de situação que pode acontecer referente a isso, né? Referente ao estágio. O que tu acha disso, Wagner? Aí eu vou pensar lá do estabelecimento como sócio de estabelecimento. Aí o custo vai lá em cima. O correto seria isso. Mas aí tu bota ajuda de custo, mais o seguro, mais os impostos, para ser dono do estabelecimento,
fica inviável, começa a ficar inviável financeiramente. Vamos discutir isso. Vamos. Mas daí o que acontece? O que eu acabo vendo como um processo de desorganização da área de forma geral, tá? O profissional dono da academia, ele cobra uma mensalidade que é irrisória, é muito abaixo do que deveria ser cobrado. Porque em qualquer negócio, o que acontece? Você compra um produto, você vê quanto que você gastou naquele produto e você diz, bom, eu preciso ter uma margem de lucro de 30%, 40% para sustentar o meu negócio. Se isso não for possível, se você não conseguir colocar essa margem de lucro, você vai fechar, você vai quebrar o seu negócio. E isso não acontece, por exemplo, na educação física. Quando você abre um centro de treinamento, quando você abre uma academia, você precisa calcular quanto custa cada uma das situações da academia. Quanto é que é o teu aluguel, a tua luz, os teus funcionários, tudo isso. E você tem que dizer, olha, para que eu possa rodar saudavelmente esse meu negócio, do ponto de vista financeiro, eu preciso ter 200 alunos com uma mensalidade de valor X. Quanto que cabem na minha academia? Cabem 800 alunos. Beleza. Então, com 25% da lotação, eu pago o meu custo operacional. E aí você vai começar a ganhar dinheiro quando você tiver a sua lotação, lá quando você tiver... Isso não é feito na educação física. Porque acontece, você cobra uma mensalidade que você não calculou o quanto que deveria cobrar, aí você tem um recebimento por mês, você pega esse recebimento e tenta pagar as contas conforme esse recebimento. Não pode ser dessa maneira. Você tem que planejar esse negócio para dizer, bom, dentro dessa mensalidade eu não consigo pagar a bolsa, eu não consigo pagar os impostos, eu não consigo pagar o seguro, eu não consigo operar dessa maneira. Porque senão você fica gerando o quê? Desculpa para estar sempre errado. Eu não faço o certo porque eu não tenho dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro porque eu não fiz o certo de calcular o negócio, a viabilidade do negócio. E aí você vê um monte de profissional saindo aí formado no mercado de trabalho, abrindo seus centros de treinamento, gastando um dinheiro. Esses centros ficam abertos durante 2 anos, 3 anos, fecham porque não teve um planejamento. Quantas disciplinas dentro da educação física você teve sobre a administração de empresas? Não tive nenhum. Eu também não. Então como é que você quer ter uma formação de profissional de educação física e no fundo virar administrador? Virar um gestor. Né? Virar um gestor. Não tem como. Quem sabe seja interessante você ter o que? Auxílio de um administrador, de um gestor que vá montar essa plataforma. Lá na academia nós somos em 3, né? E um deles só faz a gestão. Só se cuida, não é nem de educador físico, ele só cuida da parte financeira da academia. Que é o certo. Que é o certo. Mas é... E no momento que a academia não estiver dando dinheiro, ou se resolve, ou se fecha. Não tem como. Não tem amor no negócio. Isso é uma coisa que me irrita bastante na educação física, essa coisa do, eu tenho a vocação, eu nasci pra isso. Cara, não existe, é business. Você tem que entender que existe uma questão financeira rolando. Não adianta, você não vai dar aula de graça, você tem que organizar isso. Você é personal, você é professor de academia lá na musculação, você é professor de lutas. É profissionalismo. Personal já não tem muito isso, né? Ele é o emprego dele e ele não tem esse controle de gestão da carreira, controle de gestão de alunos, né? Só se preocupa em cobrar o valor da hora-aula e dar aquela aula e acabou. Que muitas vezes o valor da hora-aula está vinculado ao quanto que o coleguinha do lado cobra. Tipo, o cara começou a cobrar, era 50, o cara começou a cobrar 40, eu vou cobrar 35 então. Mas ele não para calcular se 35 é viável para ele poder sobreviver. Aí ele acaba não pagando as contas, ou tendo que dar aula de bicicleta, ou, né, não consegue se desenvolver, não tem dinheiro para fazer um curso de pós-graduação. Fica aquele chororô brabo. De que a profissão é de vítima, que a profissão paga mal. A profissão não me paga mal, eu ganho bem. Mas se organizou para isso. Organizei para isso. Se o cara chegar para ti assim, Vaguinho, eu quero ter aula contigo, preparação física. Quanto é que tu cobra? Sei lá, R$1.000 para fazer a preparação física mensal do atleta. Eu digo para ti assim, eu não tenho R$1.000, eu tenho 300. Você vai dizer, não posso fazer por 300. Desculpa, mas eu não posso, exatamente. Não tem como eu fazer. Se eu chegar, por exemplo, num posto de gasolina, chegar pro cara, enche o tanque, quanto é que é um tanque cheio aí? 45 litros. É R$190. Aí eu não tenho R$190. Eu vou te pagar 100 e você enche o tanque. O cara vai dizer, não, vou botar 30 litros aí, vou botar 28 litros, que é a metade. E outra,
Os caras baixam o preço porque não tem culhão para garantir o que o cara tá pagando. Não garante o resultado. Eu cobro o valor da minha hora-aula e garanto o resultado que o cara tá me pagando para ter isso. E se não tiver o resultado, aí ele que vai procurar outro, tá tudo certo, não tem tudo. Mas é profissional. Sim, os caras não fazem uma avaliação, os caras não têm compromisso com o aluno. Às vezes eu ganho aluno. O aluno chega em mim, já sei do professor que o cara chegava 5 minutos atrasado, 10 minutos atrasado. Na cabeça do professor, 5 minutos é pouco, mas cara, se esse cara é empresário, ele tem uma reunião, 5 minutos é muito pro cara tomar um banho e estar numa reunião. Só 5 minutinhos, fulano, eu vou atrasar, vou embora mais cedo, hoje eu não vou dar aula. Poxa, o cara tá pagando um serviço, tu tem que prestar esse serviço e mostrar resultado desse serviço. Eu acho que é o ciclo, né? Aí o aluno também é um pouco culpado disso, né? Você chega lá e dá a sua hora-aula. Minha hora-aula é R$70. Aí ele diz assim, mas R$70 é muito. Eu consigo te pagar 50. Aí o professor aceita esses 50. Na cabeça do professor, o professor diz, ele tá me pagando só 50 também. Eu vou fazer um serviço que vale 50. E aí você tem um problema também de ciclo vicioso, né, dos processos. Onde o professor dá uma aula meia boca, porque o cara tá pagando menos, e aí o serviço não fica legal. Eu acho que tem que calcular mesmo isso. E aí a profissão é jogada por baixo. E aí a minha pergunta é o seguinte, né? Você já foi no médico, Wagner? Alguma vez você já foi em uma clínica, no hospital? Você já foi atendido por um estagiário de medicina? Nunca. Você já precisou usar serviços de advocacia, por exemplo? Já. Você foi atendido por um estagiário de direito? Você já fez reformas na sua casa? Você foi lá e contratou um estagiário de estagiário de peão. O peão já é uma raça desgraçada. Estagiário de arquiteto? Não, né? Você não foi assim que aconteceu. Mas você vai lá cortar o seu cabelo e quem vai cortar o seu cabelo é o estagiário. Não, né? E na educação física você é atendido pelo estagiário. E isso também vai para o consumidor final. Você que é consumidor final, você está pagando para ser atendido por um profissional de educação física, regulamentado, devidamente formado, graduado, assim também como um profissional de nutrição. Muitos têm pego, por exemplo, treinamentos via internet, de assessoria, você não sabe nem quem é o professor, nem é o estagiário de terceiro semestre que está ali fazendo. O cara pode ser o detentor do maior conhecimento do mundo, o que eu duvido e eu desafio você que está escutando, que é estagiário, você acha que você manja de alguma coisa? Eu te desafio, vem aqui, vamos conversar um pouquinho, eu vou te ensinar uns 3 ou 4 palitos aí você vai entender que você não manja porcaria nenhuma, porque é que nem faixa preta. Faixa preta te deixa pegar as costas porque ele quer, porque se ele não quiser, ele arranca a tua cabeça e tu não vai ficar nem sabendo. Não adianta, você não sabe de onde é que vai vir a porrada. Então você não sabe o que você está fazendo. E aí você que está pagando por um serviço, está tendo aula com um estagiário, está pegando uma dieta de um estagiário de nutrição, reveja esses processos. Será mesmo que o barato não está saindo caro? Será que você não está fazendo, por exemplo, o pagamento de uma rede de academia e pagando R$50 por mês para ter uma meia boca aí de estagiário te dando aula? Quem é o responsável por esse estagiário? Esse estagiário realmente está sendo ensinado? O treinamento foi prescrito por um profissional de educação física? Ou esse cara pegou lá do blog, da internet, daquilo que ele achava ser certo e você está servindo de cobaia para esse estagiário? Então pense nisso. O mercado... E você que é professor, dono de academia, pode até ficar chateado com isso. Pode ficar chateado. Você que é estagiário, você realmente está chateado com essa minha declaração. Eu não tiro a sua razão. Eu talvez, se fosse estagiário e escutasse isso, eu também ficaria muito chateado. Mas não se preocupa. Quando você se formar, você fizer a sua carreira, seu pós-graduação, vai ter um monte de estagiário para tirar o teu lugar, para fazer a mesma coisa que tu está fazendo com os professores que deveriam estar sendo empregados e cumprindo o seu papel como profissionais. Os caras não pensam, né? Só pensam no ar, só pensam na hora de desver. Voltamos para a primeira frase de que o estagiário não pensa. Não tem a questão da responsabilidade. Hoje em dia o bom estagiário é o cara que chega no horário,
é o cara que toma banho, tá limpinho, não tá fedorento, bem apresentado. Poxa, onde é que nós fomos parar? No meu tempo de estagiário, isso era obrigação, era ridículo. A mãe brigava, por que tu vai sair de casa assim, desgranhado? Você não tomou banho, você tá chegando atrasado. Essa coisa de... Então, no meu tempo era assim, a obrigação do estagiário é perguntar pro professor, questionar o professor, se desenvolver como futuro profissional, né, usando os conhecimentos daquele que está coordenando o seu estágio. Lembrando, quem tiver interesse, Wagner Zaccani está com vagas, no plural, vagas para estágio dentro do CT de treinamento do Wagner Zaccani, com a Naboxer, para treinamento funcional, pegar todas as barbadinhas, pegar todos os detalhezinhos da preparação física. Que é bacana, lá tem atleta do vôlei, basquete, tem grávida, tem judô, hipertenso, MMA, gordinho, magrinho, então tu vai pegar cancha ali, vai pegar malandro. Se o cara é esperto, vai aprender. Alguma coisa tira de baixo. Vai sentar do ladinho ali e vai, vem cá, sugar, vem cá, me explica. Vem cá, eu vou te ensinar uma coisinha aqui. E é bacana que lá uma vez por mês... Senta no colinho do Tata aqui. Não, no colinho não, pode dar processo, pode dar... Mas pega uma vez por mês, a gente faz um sábado, se reúne, decide um tema e aí a gente vai debater sobre o tema. Isso é importantíssimo, todo o centro de treinamento, não só para estagiários, mas para todos os profissionais que ali estão, deveria ter a hora paga para o profissional, é uma hora de trabalho, onde esses profissionais discutiriam casos, situações de como a equipe resolveria o processo do hipertenso, do diabético, do cardíaco, da hipertrofia, do emagrecimento. Exatamente. Igual uma empresa normal tem reuniões de meta, reuniões de trabalho, reuniões de plano de ação, isso tudo tem que acontecer na educação física também. Os estagiários precisam participar disso. A educação física às vezes me parece um tanto quanto nas coxas. Vamos salve-se quem puder. Assim, vai, dá nada, educação física. Educação física, qualquer um manja, qualquer um sabe chutar uma bola, qualquer um sabe levantar um peso. E vai encontrar lá na seleção, eu tenho que sentar reunião com o gestor, com o médico, fisioterapeuta, se eu não souber me postar, ter uma postura como profissional, já nem tava mais. Não tava mais e eu era engolido. Eu ia ser só mais um, não ia ter voz, ia ser passar outro, vem outro para pegar outro lugar. Então isso, né, os estagiários têm que ter noção. Reunião, que saco nada, cara. É hora de tu te mostrar o teu valor, de aprender. Mais até como tomar banho, bota um desodorante, a como funciona a musculatura na hora de um exercício. Isso. Por que foi usado tal técnica? Por que eu tenho a metodologia tal? Por que eu sigo tal metodologia? Às vezes tá lá dentro do CT e nem sabe por que aquele exercício é daquele jeito. Ele não sabe nem o que ele comeu, na verdade. E aí, outra coisa bacana que a gente faz, tem curso, a gente paga um curso. O estagiário é selecionado, a gente sorteia, o estagiário vai, faz o curso, depois ele tem a obrigação fazer uma reunião trazendo as informações do curso para os colegas e para nós. Mas aí é que todas as academias deveriam fazer dessa maneira, né? A gente paga pouco, é ajuda de custo, mas tu vai ganhar em estudo, vai ganhar um livro. Porque é um estágio. Entendeu? É um estágio, não é sobrevivência, você não tá ali para sobreviver. Aí o professor que está formado diz assim, nossa, que saco, tem que ir no sábado debater com o estagiário. Mas é papel do profissional já graduado e os caras já não querem fazer o ensino dos novos, né? Isso é papel. Tem que ensinar o que importante, você passar essa informação. É passar a informação. Isso, os caras querem guardar só pra eles, o meu jeito. Não, vai. Mas eu acho que às vezes nem sabem nem do jeito deles. Também não sabe nem por que faz daquele jeito. Exato, nem se questiona o porquê das coisas, né? Mas o estagiário tem que ficar esperto nisso. Quem é o teu mentor que vai estar ali? De onde ele veio? Quem é o teu mestre dos magos? Da onde tu vai ensinar os Paranauê? O Morpheus. Quem é o Morpheus do negócio, né? Pra quem não se liga aí, é muito novinho, né? O mestre dos magos da Caverna do Dragão. Será que Morpheus da Matrix? O mestre dos magos era o Vingador mesmo? Existe essa teoria, né? Existe a teoria de que o mestre dos magos era o malvadão. Era o Vingador. E quem queria ajudar realmente era o Vingador. E que o cabrito lá, a Uni... Era o cavalo preto. Era o cavalo preto dos mestres dos magos, que era do mal. É impressionante. E você tem assistido o Game of Thrones? Não.
não tenha assistido. Qual é o seriado que você assiste nas diversas horas livres que tem? Isso, cara. Olha, a Bela tem me proporcionado umas horas acordado na madrugada. Horas interessantes. Pra ver... Bela, pra quem não conhece, é a filha do Wagner. Que tá com uns probleminha aí. É uma gracinha e que é... Não existe alguma coisa mais do que hiper? Hiper Plus? Não, sei lá, Hiper Plus Double ativa, né? Não para quieta pra cima e pra baixo. Pouquinho eu tenho visto os Vikings. Vikings é um seriado bacana. Eu assisti a terceira temporada agora do Rick e Morty, que é um desenho sobre ciência, muito legal, recomendo pra você que tá escutando aí. Se você manja de ciência, gosta de ciência, Rick e Morty é muito legal. Vikings eu já assisti também, muito, muito legal. E também tem uma série no Netflix que eu gostaria muito de indicar para você que está escutando esse nosso podcast, que é o Explicando. É uma série muito legal e explica de maneira bem criteriosa, análises bem criteriosas sobre dúvidas do cotidiano, efeito da maconha, efeito sobre treinamento, fala sobre tipos de dieta, fala sobre engenharia, fala sobre... explicando mesmo. Vale muito a pena assistir esses... Esse dia a gente falou sobre doping, né? Tem o Ícaro. Ícaro é bem legal de assistir, bem legal. Bem bacana pra quem gosta da área. Ícaro é a história sobre o doping, o doping lá na Rússia, toda a parte de desenvolvimento do esquema de doping, bem muito legal também, mesmo. Muito bacana. Eu gostaria também de aconselhar vocês sobre um livro é bacana também, né? Qual livro que tu tem lido ultimamente? Eu tenho lido uns de coaching. Né? Coaching. Qual livro de coaching que você coaching. Não, na real eu li os... não fugiu o nome dos... Os 11 Anéis. Os 11 Anéis. É por Não é por 11 Anéis. Né? Sim, 11 Anéis, né? Os 11 Anéis. Mas é do treinador de basquete. Que foi campeão do Chicago Bulls, Lakers. E quando eles são campeões, eles ganham os anéis da NBA. Ah, que interessante. E o cara teve 11 títulos, então é bacana ver as histórias dele, já do Bernardinho. Que bacana, show de bola. Eu aconselho muito a leitura do meu último livro, lançamento, né, sobre ciência da hipertrofia. Eu ia falar, mas daí eu ia puxar, merchan, eu não sei se tá aí bem, às vezes puxa saco do André, só tá aí que é puxar saco, esse baixinho. Leia o livro, tá? Sobre hipertrofia, os fundamentos científicos da hipertrofia muscular, uma análise bem aprofundada e atualizada de tudo. Esse livro irá mudar os conceitos a respeito de treinamento de hipertrofia. Vai chutar a bunda de um monte de gente aí que tá pagando de verdadeiro, de cientista e assim por diante. Beleza, mais alguma coisa a acrescentar, Wagner? É isso, né? Nosso desabafo. O desabafo, a reclamatória, o mimimi de toda quinta-feira, né? A gente vem aqui e fala sobre um monte de coisa. Chegou agora aqui no Isubra o Gustavo, que tá com uma cara de que acordou às 5 horas da manhã para dar aula. É isso, Gustavo? Quase isso. Quase isso. O Gustavo também, ele tem muitas horas livres para curtir séries, passeios, né? Tomar um mate no parcão, às 3 da tarde. Ele corta a unha no sol. Diz que ele é bronzeado, cara. Bronzeado, ele corta as unhas no sol, come bergamota, né? Fica lá com os dedinhos espraiados no sol. Cachorrinho andando para um lado e pro outro. Coisa linda, um dia eu vou chegar nesse nível. Meu sonho é esse. Eu vou botar meus estagiários a trabalhar sozinho lá e vou largar eles lá dentro. Meu sonho é esse, é ter a vida que o Gustavo tem. Ótimo. Galera, muito obrigado por ter escutado mais esse IsubraCast. Ele é um patrocínio do Isubra Cursos. Então, se você gosta do nosso trabalho, gosta do que a gente faz aqui toda quinta-feira, entra lá no site no www.isubra.com.br e compre os nossos cursos, nos dê dinheirinho, assim a gente consegue separar algumas horas para
vir aqui conversar com vocês. E deixar vocês mais inteligentes. Mais espertinhos, mais críticos, ou com raiva. Fique com raiva, bastante raiva, e use essa raiva para mudar a sua vida. Use a sua raiva para progredir na sua carreira. Não fica nos xingando, baixa a cabeça e estuda, filho. Abração pra todo mundo, até a próxima!